da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Perfeito, né? Tudo, né? Ajuda vem, mas a gente tem que também fazer a nossa parte, né? Nosso esforço, né? A gente nunca está sozinho, mas o esforço é nosso. Exatamente. Quem acordou hoje com uma vontade incantável, inquebrantável, insofismável de fazer a nossa prece inicial? Quem Eu posso fizer, fazer, Gui. eu só vou te pedir, Ângela, obrigado. Eu só vou te pedir para que quando você fizer, você mentalizar o meu tio que desencarnou segunda-feira, Jorge Orlando de Oliveira, tá? Por gentileza. Posso fazer? Você vai pôr para gravar hoje, não? Eu lembrei na hora que a Vânia estava lendo. Tá gravando já. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos nossos mentores e ao nosso amado Mestre Jesus. Primeiramente, pedir para que eles acolham com todo amor ao espírito do Senhor Jorge, tio do nosso querido Guilherme, que ele possa ser envolvido na luz branca e saneadora de Jesus, que ele possa receber todo o amor do Cristo nessa passagem dele. E assim também vamos agradecer pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos aqui no nosso estudo para aprendermos mais um pouquinho e quem sabe assim conseguir evoluir nem que seja 1 milímetro nessa nossa existência. E assim, com nossos corações plenos de amor e com sentimento de abertura da mente, de capacitação, vamos dar início ao nosso estudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ângela. Então, queridos e queridas, semana passada a gente começou falando sobre a providência divina, né? A gente iniciou falando alguns conceitos importantes, né? Algumas percepções que a gente trouxe. Eu vou lembrar rapidinho para hoje a gente começar a falar sobre essa ação da providência divina. E aí a gente até brincou, né, na semana passada, sobre a ideia de que a gente vive falando, né, e é comum, porque acaba virando um hábito mesmo, né? Seja o que Deus quiser, se Deus quiser, até semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra, né? A gente fala muito isso. E é claro que aqui eu não vou falar para a gente parar de falar, que eu mesmo não deixo de falar, mas eu quero que a gente reflita sobre isso, né? O que significa essa vontade de Deus? Deus tem vontades? Então é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Vou começar a compartilhar a tela, vocês me avisem por gentileza, se vocês já estiverem Ô, vendo. Gui, Oi, só interrompendo um pouquinho, claro. eu pensava muito nessa questão de se Deus quiser, né? Uhum, Aí agora, geralmente eu troco e eu falo assim, com fé em Deus. perfeito, Mudei. Aí perfeito. eu uso com fé em Deus, que aí, poxa vida, eu não estou Já, dependente da vontade dele, porque ele não é humano. Mas e eu já tenho fé que se significou. nós. Oi? E você ressignificou a ideia, exatamente. Aí para mim fica mais fácil agora. Muito bom, gostei, obrigado. Você ressignificou, isso aí.
Muito bom. Deixa eu só compartilhar aqui de novo, porque eu me perdi. Aqui. São várias abas, eu estou com várias abas abertas. Me avisem por gentileza quando vocês estiverem vendo, tá? Os slides. Que o Google Meet agora ele fica brincando de ficar me mudando de forma. Estão vendo agora? Estão Sim. vendo? Então, Sim. perfeito. Então, nosso estudo é sobre a providência divina, né? A gente começou lembrando aquele versículo, né, de Paulo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas, na época Paulo escreve coisas, né? Coisas ou coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente começou com esse versículo relembrando uma incitação, né, uma provocação de Paulo. E aí a gente começou falando, né, sobre o que é essa providência divina. A gente pegou algumas informações que Kardec nos diz na Gênese e também que Leon Denis nos diz no livro Depois da Morte. Deixa eu tirar esse modo aqui. Isso. E aí a gente começou falando, né, como a providência solicitude de Deus para com as criaturas, que ele dá em toda parte, tudo vê. A gente viu que Leon Denis, nesse livro Depois da Morte, excelente, por sinal. Desculpa, é um livro excelente. Ele faz uma analogia, né? Que é um anjo velando pelo infortúnio, né? É o anjo que está amparando a gente, né? E aí a gente falou sobre Emmanuel respondendo isso no livro Consolador, que as expressões, olha que bonito isso, expressões da misericórdia divina, ou seja, misericórdia divina que paira acima da justiça, se manifesta, se expressa de várias formas, né? E aí Emmanuel usa, inclusive, o espírito, a palavra espírito, com letra minúscula. Não está falando da identidade, não está falando de um ou de outro. Ele está falando dos seres espirituais como um todo, né? Essa misericórdia divina se estende sobre todos, até sobre as pessoas que a gente acha que não merece. Porque Deus não nos ama mais ou menos. Esse é o ponto. Nada, absolutamente nada que nós fizermos vai fazer Deus nos amar menos. Deus não vai ficar com raiva da gente. Não vai ficar com ódio da gente. Não vai ficar triste com a gente. Aí você pode pensar, ué, mas não tem sentido. Como é que Deus vai amar aquele assassino, aquela pessoa que fez algo terrível? Como ele nos ama, porque em outra vida a gente pode ter sido também. Só que hoje talvez seja impossível reconhecer o assassino de 2 encarnações atrás. Talvez hoje seja impossível reconhecer o malfeitor de anos atrás, de encarnações atrás. Assim como para as pessoas que te viram crescer, seja talvez impossível ver a menina, ver o menino de anos atrás. Então, o nosso olhar é sempre muito circunscrito, sempre muito limitado, sempre muito pequeno. Sempre muito pequeno. E é por isso que a gente sofre. Porque a gente está na pequenez das coisas, né? Não que as coisas não nos tragam dor. A dor é natural. A dor faz parte. Sofrer é permanecer nessa dor, né? E ressofrer é escolher de novo. E aí Emmanuel vai comentando, né? Belíssima a resposta dele, a gente comentou bastante semana passada, por isso eu não vou me delongar aqui. Mas ele comenta, e eu grifei, é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Eu adoro essa frase dele. Porque é verdade, é aquilo que eu gosto muito de ficar falando, né? Aí é a frase do Guilherme, né? Do Emmanuel. Claro que é do Emmanuel que é, né? Mas o Guilherme diz, é morrer e ser você, né? A gente morre e continua sendo a gente. Então, o próprio espírito. Então, o que você vê no plano espiritual é aquilo que você cria. É quem nós somos. É nos desnudarmos, nos desvendarmos. Então, quem encontra consigo mesmo todo dia, reencontrar-se consigo mesmo definitivamente quando a morte aparece, não vai ser nenhum mistério. Para aquele que se conhece, encontrar consigo mesmo não é nenhum tormento. E aí a gente citou, né, algumas passagens bíblicas, né, tanto que estão em Mateus, quanto os Salmos, quanto Jeremias, que falam, né, dessa providência, desse bem divino que cerca a todos nós, né? Aqui eu citei algumas, existem inúmeras. A gente começou com Paulo, inclusive, mas tem várias. E aí eu comecei com o Theo, aí a gente falou, né, de uma tirinha do Theo Mundo, que eu gosto bastante.
a folha cai na árvore, o rapaz diz, não caiu uma folha da árvore sem a permissão de Deus, então ele deve estar por perto, e ali parece que a folha responde, sim, estou aqui. Então essa é a beleza, né, de perceber que Deus é infinito, ou melhor, para depois do infinito começa Deus, né? A gente ainda tem uma limitação muito grande. Inclusive, a terceira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é possível dizer que Deus é infinito? E aí, os espíritos dizem para Kardec: é uma limitação da linguagem de vocês não sabem nem o que é infinito, nem o que é Deus. Então, é dizer, né? É trocar 6 por meia dúzia. Mas é pobre, é pobreza a nossa linguagem mesmo. A gente ainda não tem capacidade, não sei nem se é da linguagem, eu acho que é muito do conceito, né? Pelo fato de que para depois do infinito começa Deus, né? Para depois do infinito. Então isso é interessante. Porque se Deus criou o infinito, ele não pode ser o infinito. Aí eu brinquei semana passada com uma percepção de que Deus habita o infinito do universo é muito maior, mas dentro de nós há infinitos, né? Há eternidades dentro de nós. Essas eternidades particulares, esses infinitos particulares, se comungam, conversam, trocam com os infinitos de cada um. Quando a gente é capaz de reconhecer a infinitude nas miudezas, a gente compreende a presença de Deus em tudo. E a gente brincou, né? Como é possível reconhecer Deus para além das paredes, para além dos concretos, para além dos templos religiosos. Isso é muito bonito, né? É o café com a família que a gente conversou, o nascer do sol, o pôr do sol, seja até no enterro, num velório é possível reconhecê-lo. Seja num choro, seja num abraço, seja numa risada, seja na preocupação das pessoas com você, seja no carinho delas por você. Essa providência divina nos cerca e não esquece da gente. A Vânia começou lembrando, né? Nós não estamos sozinhos, né? Não estamos desamparados. Eu espero que a gente não se esqueça disso. Inclusive nos nossos momentos de dor. Que é justamente neles que a gente não pode esquecer. E aí a gente começou falando sobre essa ação da providência divina, né? Que nós estamos mergulhados, imersos no pensamento de Deus. Então eu dei até aquele exemplo, analogia, na verdade, né? Não vai dizer que era exemplo. Analogia, né? É uma analogia que a gente faz, que a gente cria, que é uma percepção de quando eu falei daquela brincadeira, né? Marco Polo, que você fica dentro d'água, e aí tá todo mundo brincando dentro da piscina, aí uma pessoa, como se fosse um pique-pega, né? Só que a pessoa fica de olhos fechados, ou vendados, geralmente é fechados, e aí ela fica gritando Marco, as outras pessoas têm que dizer Polo, e aí ele vai se orientando através do som para ir, né, para atingir as outras pessoas para conseguir pegar. Mas o que é interessante é, você não se baseava só no som, se baseava também no movimento da água, né? A gente tentava evitar fazer barulho, né? Entretanto, você movimentava a água, quem estava dentro da água sentia que a água estava sendo movimentada. Então, no imenso oceano de Deus, todas as criaturas que se movimentam, que pensam, que agem, que vivem, que pulsam, que vibram, são sentidas por Deus. Toda a criação está em constante contato com o Criador. Em constante. Ele está fora e está dentro, né? Então, por isso que não tem como se afastar de Deus. Você se perdeu, você está no... Com todo respeito às outras religiões, né? Que tem algumas religiões que falam, não, que você está no caminho do maligno, né? Do mal, você se perdeu. Não. Até mesmo aqueles espíritos que nós entendemos, né? Que André Luiz chama de dragões, aqueles espíritos no extremo ódio, na extrema revolta, esses espíritos também estão imersos em Deus. Deus também está lá naqueles umbrais, naqueles abismos. Também está. Também está. Mas por que a relação deles com Deus é tão diferente? Porque fala sobre percepção,
sobre olhar. Por isso que a gente não pode perder a vista. Porque evoluir fala sobre olhar, num sentido mais amplo, é claro. Sobre perceber. Deus, então, não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Não precisa transpor o espaço. Nossa prece não precisa gritar, Deus não é surdo, né? Deus está conosco. Não é o timbre da voz, não é se a palavra é rimada ou não. É com o coração. É com o coração. Os próprios pensamentos fazem o oceano divino reverberar. Essa é a beleza. Essa é a beleza. Então, a gente comentou bastante isso, né? E como nós temos a dificuldade de compreender essa infinitude, de chegar nessa percepção dos infinitos particulares, de reconhecer as nossas limitações diante do ilimitado, né? E a gente parou mais ou menos por aqui, porque a nossa figuração, a nossa percepção de Deus ainda é uma percepção com traços humanos. Eu acho que nós, espíritas em si, nós não temos uma ideia de um Deus humano por completo, mas a gente tem traços de Deus humano, né? Segura na mão de Deus, diante da face de Deus, seja o que Deus quiser, né? As pegadas de Deus e por aí vai, né? E por aí vai. E por aí vai. Mas vamos tentar entender o que é essa vontade divina, o que são essas coisas. E aí eu trouxe uma outra tirinha, né? Só para que talvez fique muito sério, mas ele não ia ficar sério, né? É um rapaz falando: se Deus quiser, eu vou bem na prova hoje. Aí tá Deus, né? Representado como é representado nas tirinhas, nos filmes. Pois eu não quero. Aí tá Deus tirando o lápis da criança, né? E a criança tá: tia, porque a gente fala isso, né? Ah, não, mas aí não aconteceu, não foi da vontade de Deus. Mas calma aí. Por que Deus ia querer, né? Por que Deus ia preservar, por exemplo, determinada pessoa que está doente? Tem duas pessoas numa mesma situação de vida, mesmo peso, com a mesma doença, situações muito parecidas. Por que uma desencarnou e a outra não? Por que uma teve sequela e a outra não? Que vontade divina é essa que escolhe um e não escolhe outro? Esse tipo de pensamento é equivocado e pode levar a gente a sentir raiva, a sentir frustração, a não compreender essencialmente. Vamos falar melhor sobre isso. Quando a vida tempestua, quando há tempestade no barco, essa tempestade não chega, e a gente sabe, né? Não chega como um castigo. São sempre consequências de ações nossas ou até de outras. Podem ser provas que falam sobre o desenvolvimento de nossas virtudes, como podem ser expiações. A gente tem tanta necessidade daquilo dali que aquilo a gente já está espiando, não está só provando. E aí eu lembrei muito daquele salmo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O salmista, né, o Salomão, que vai falar esse salmo, é muito curioso, porque ainda que eu andasse, é a mesma construção que Paulo vai fazer quando ele fala na carta aos Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ainda que. Na condição de, ou seja, na condição de andar no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, porque você também está lá no vale da sombra da morte. Não é porque eu sou seu escolhido, mas é porque essas pessoas do vale da sombra da morte, é porque essa morte, porque essas sombras também são filhos teus. Também são pessoas necessitadas desse amor. São pessoas em profunda dor. E quando eu estou nessa profunda dor, como eu reajo?
E quando alguém que não está passando pelo que eu estou passando aproxima-se de mim, como eu gostaria que ele, que ela agisse comigo? De maneira indiferente, de maneira grosseira, se achando superior ou me acolhendo? Qual seria a atitude da pessoa que mostraria que Deus está comigo quando eu estou tempestuado? Quando o meu lago interior está turvado? A providência não vai nos tirar a dor, porque a dor é um mecanismo, a gente já falou sobre isso. É um mecanismo do próprio corpo, te avisa que algo é errado. Mas não existe lágrima sem propósito. E como a Vânia falou lá no comecinho, nenhum passo é dado em solidão. Não existe, não estamos sozinhos. A questão é que nós temos dificuldade de reconhecer o processo. Existem redes de apoio e quando a gente está sofrendo, a gente não consegue identificar essas redes. Seja a esposa, o esposo, seja a namorada, o namorado, os amigos, a mãe, o pai, o filho, os filhos, os colegas de trabalho, até nossos pets, né? Ninguém está sozinho. A questão é que há sempre um passo. E aí um filósofo que eu gosto bastante, que é o Kierkegaard, ele fala que os momentos difíceis são para que nós façamos o salto de fé, né? Kierkegaard fala sobre esse salto de fé, sobre essa experiência religiosa completa de religamento. Porque às vezes a gente gira o mundo inteiro para voltar para a gente mesmo. Às vezes a gente sofre muito no caminho só para conseguir entender que aquilo que a gente buscava sempre esteve dentro da gente. Às vezes a gente escolhe caminhos para tentar fugir de um outro caminho. Só que todos esses caminhos levam justamente àquele caminho que a gente queria evitar. A vida nem sempre nos leva aonde a gente quer e onde a gente acha que merece. Mas uma coisa é certa, a providência divina, aquilo que providencia para a gente, sempre vai nos levar onde precisamos. Só que esse caminho que a gente precisa percorrer não é um caminho dado em vão. Esse lugar que a gente tem que ficar e a gente não quer, essa situação que a gente está vivenciando, a gente não gostaria, e que a gente tem todo o direito de se expressar, de ser humano, de se revoltar. O que a gente não pode fazer é desacreditar. O que a gente não pode fazer é se desestabilizar. A inconformidade com o lugar que nós estamos é muito boa, claro, para que a gente saia das zonas de conforto, para que a gente se levante, para que a gente saia de onde a gente está. Entretanto, enquanto não é possível mudar aquilo que nos cerca, mudemos nós a compreensão. E aí, Carl Rogers, né, vai dizer que é um paradoxo. Quando eu aceito, eu consigo mudar. Eu consigo mudar. Então, talvez essa vontade divina não seja necessariamente uma vontade, sejam aplicações das leis divinas. Sabemos, para quem estuda livros dos Espíritos, né, André Luiz, sabemos que existem, se eu não me engano, 11 leis que são ditas nos livros dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade, lei do progresso, lei de destruição, lei da criação, lei da sociedade. Então, lei de ação e reação. Então, cada lei tem um sentido. Só que essas leis divinas não são simplesmente leis humanas. A lei humana é você comete o ato e você é julgado. A lei divina rege o universo, tal qual a lei da gravidade. Tal qual a lei da gravidade. Você não julga se um objeto vai cair ou não. Ele cai. Viver no universo, né, é suportar essas leis, é conviver com essas leis. Ah, mas aí por causa da gravidade, então a gente não consegue voar. Não? Fala isso pro passarinho, pro avião. Ah, então a gente derrogou as leis? Não, é porque a gente entende pouco dessas leis. Então talvez não é que não seja vontade de Deus que a gente não queira voar. Talvez a gente não tenha compreendido as leis divinas por detrás disso.
Então, a vontade de Deus não é um querer. A vontade de Deus fala sobre as leis que existem que nós desconhecemos, os desdobramentos dessas leis. Então, não é necessariamente se Deus quer, se Deus quiser, Deus vai querer. Não. Fala sobre atitudes nossas e consequências dessas atitudes, sobre como a gente brinca no delicado movimento do universo, dentro de espaços específicos de escolhas, e cada escolha, cada liberdade de escolha traz suas respectivas responsabilidades. E o que é certo é, cada instrumento divino que a gente toca traz ele as notas possíveis. As sintonias, sinfonias, melodias, somos nós quem escolhemos. A agressividade ou delicadeza, somos nós quem o fazemos. Quanto mais agressivos, menos o instrumento dura. Então não é da vontade de Deus que o instrumento possa ser prejudicado, possa se desfazer. Mas é a lei divina, a lei da destruição. Você pode acelerá-la, como você pode retardá-la. Então, a vontade divina fala, antes de tudo, sobre aplicações e desdobramentos das leis divinas. Não é Deus querendo isso ou aquilo. São as leis que nós vivemos, são as delicadas cordas bambas, infinitas, camas de gato, teias invisíveis que a gente traça e destraça. Dá o nó, dá o laço e desenlaça. Isso é bem interessante. Isso é muito complexo. E fantástico, né? Não tem como não ser. É absurdo. Não tem como não ser. E aí, eu lembrei do livro Jesus no Lar, que vocês sabem que eu nem gosto desse livro, né? Eu nem gosto, né? Eu sou suspeito. Sei que a Raiz e a Vânia também não gostam desse livro, de jeito nenhum, né? E nesse livro tem algumas lições, inclusive eu trouxe 2 delas, né, para a gente ler hoje. Quer dizer, não sei se hoje, mas nesse estudo. E aí eu quero ler a lição, e aí eu vou dar um tempo, né, para a gente falar, porque vocês falarem, porque eu estou falando muito. Essa lição 28, a resposta celeste, vocês devem conhecer, mas vale sempre a pena relembrar. O livro Jesus no Lar, para quem não conhece, ele é psicografado pelo Chico. O espírito, quem o ditou, né, foi Neio Lúcio. Neio Lúcio, inclusive, é um pseudônimo, né? A gente não sabe realmente que espírito é esse. Mas é um espírito que conta que Jesus, ao final do dia, né, ao final dos ensinamentos, reunia-se com seus discípulos na casa, em geral, na casa de Simão Pedro, tá? Mas nem sempre era, não. Às vezes, em casa de outras pessoas. E aí os discípulos traziam, né, as dúvidas, as perguntas. E Jesus respondia, porque os discípulos, assim como nós, eram humanos. Então vamos lá. A lição 28, intitulada Resposta Celeste, nos diz o seguinte: solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos e em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, né? Ele ia de uma aldeia para outra, as aldeias bem distantes, fazendo-se acompanhar de um cão amigo quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Então anoiteceu, ele não sabia quanto tempo, quão longe ainda era. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova, à margem da trilha em que avançava. E acariciando o animal que o seguiu, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retornar ao caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava, se dividia em 2. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco.
O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitado oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto, então, à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural. Mostrando doce luz por dentro, suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que lhe não era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se, como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou ao alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana, onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilha oposta à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova, onde tentara repouso lá no primeiro, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não souber entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para o desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Então, essa lição ilustra bem o que a gente está comentando aqui. É preciso discernimento para a gente compreender as respostas do Pai, porque ele sempre ouve as nossas rogativas. A nossa questão é compreender isso. Mas tem coisas, tudo bem, a gente não precisa compreender tudo agora. É a nossa ânsia de ter controle, de querer saber as coisas. Calma, as coisas vão ser explicadas. Tem coisa que só o futuro explica. Não adianta, a gente não tem maturidade, não tem discernimento ainda para entender. Não que a gente não deve buscar o estudo, não que a gente não deve buscar olhar com um olhar racional, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, nem tudo a gente é capaz de entender. Tem coisas que só o futuro explica. Só o futuro. Gente, eu falei muito. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como eu falei, sem pressa para terminar o estudo, tá?
Tá tudo bem. Tudo bem? Oi, Vânia, pode falar. A vontade, eu estava aqui anotando, né, enquanto você estava falando aí sobre Jesus no Lar, né? Que é apaixonante esse livro. Esse livro é muito bom. Eu sou suspeito. Pois é. Tem um outro livro também, que depois eu até vou passar para vocês, que é O Porquê da Vida, de Leon Denis. Fascinante. Gosto Eu estou bastante. lendo, eu estou terminando de ler, é maravilhoso. Ele é fininho. Fininho, a gente lê rapidinho. Aham. Mas o que eu queria dizer é que a vontade divina, né, é soberana. Sim. Porque são as E leis ela é divinas. justa, né? E é Isso. justo também. Justamente, porque a vontade divina são as leis divinas. E é a lei divina, justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade é uma lei só. Olha que bonito isso, né? É uma lei só. E aí, sempre aquela palavra que eu uso sempre, a Simone que sabe disso, que eu falo muito para ela, e para a Raíza também, que nada é por acaso. Tudo tem um fim, né? E uma razão de ser. Exatamente. Um comentário que eu queria... Perfeito, muito bom. É porque às vezes a gente tem medo que algumas cascas se quebrem, né? Mas existem coisas que só são possíveis crescer ou até nascer se as cascas quebrarem. Para nós, né, desde o início você está falando, né, sobre a busca dos amigos, a gente buscar, porque a gente... Deus está em cada um, né? Está em cada um. E isso é uma coisa que eu aprendi muito depois que eu comecei esse estudo. Você sabe disso, né? Porque de vez em quando eu te alugo mesmo. Assim como outros, né? Como outras pessoas que a gente conversa, é muito importante essa troca. É imprescindível a gente estar trocando e a gente estar... Porque quando a pessoa é amiga mesmo, a pessoa, ela ouve, né, você. Eu acho que é tão importante a gente ouvir, né? Acho que é muito mais ouvir do que falar. Muito mais, porque dentro de uma amizade sincera, você vai ouvir sem julgar. Não tem como, você não pode ser amigo sincero se você julga uma pessoa. Isso. É a escuta profunda, né? Profunda, exatamente. Exatamente. É isso. Obrigado, Vânia. Ô, Guilherme. Oi, Sônia. Eu até anotei aqui essa leitura, né, que você fez agora. Uhum. Eu resumi assim, por exemplo, com todos os obstáculos, eu entendi que a gente tem que seguir em frente. E aí, é entender ou aceitar? É aceitar para depois entender. É aceitar e depois entender. Exatamente. É aceitar. E essa é a grande questão, né? É aceitar. É isso que a gente tem que aprender diariamente. Por isso que, qual é a maior virtude? A humildade. Jesus coloca sempre isso, porque a nossa dificuldade de aceitar é por causa do nosso orgulho. Porque a gente quer controlar, a gente quer saber. A gente quer controlar. Uhum. E temos sempre que seguir em frente, não pode parar, né? Exatamente. E você falou uma coisa muito legal, falou assim, os obstáculos, seguir em frente. E é justamente, a gente chama de obstáculo, né? Uhum. É diferente de uma barreira. Não existe corrida com barreira, existe corrida com obstáculo. O obstáculo existe para ser transponível, né? Para a gente transpor. Barreira, não. Uma barreira, uma barragem para impedir que passe. Obstáculo, não. O obstáculo está ali para te atrapalhar. Mas ele é para ser transposto, né? É para a gente transpor, é para a gente superar. O obstáculo existe para ser superado, né? Isso é muito bonito. Você falou a palavra certíssima, é isso mesmo. Ah, mas por que esse obstáculo estava no meu caminho? Aceita que ele estava, senão vai ser impossível transpor. Né? Se você ficar no meio da pista de corrida falando assim, não aceito que tem aquilo dali na frente, não aceito que eu tenho que pular, não aceito que eu tenho que dar a volta, não aceito que eu tenho que passar por baixo. Você nunca vai. Vai, faz, passa, dá a volta, passa por baixo. Não, e foi agora bem você vai entender. E foi bem interessante a pergunta que eu fiz para mim agora, enquanto eu estava ouvindo,
E a resposta que você me deu é entender ou aceitar? É aceitar e depois entender. Não vou esquecer mais isso. É aceitar. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. E a partir do momento que a gente aceita também, qualquer obstáculo, né, como a Sônia falou, ele fica mais leve, né? Sim. Muito mais leve. Aí a gente pode ter o discernimento, né, de entender o porquê das coisas. Uhum. Muitas vezes a gente vai entender exatamente depois que a gente aceita, porque antes de aceitar, a gente está naquela tribulação, né? Aquela coisa. Mas depois que você aceita, aí as coisas ficam mais leves e acabam se resolvendo. De uma maneira ou de outra, resolve. Isso. Às vezes não é da forma que a gente quer. Ou espera, né? Ou espera, mas é da forma que tem que ser. Exatamente. Né? Isso você falou, Lucília, eu lembrei muito, porque nosso primeiro estudo foi sobre o jugo leve, né? Exatamente. Por que o jugo é leve? Por que o jugo de Jesus é leve? Porque ele não carrega culpa, orgulho em tentar entender por que ele tem que encarar aquela terra. Né? Lembra que eu falei do jugo, que é aquela madeira que é colocada para os bois, né? Por que é leve? Porque não carrega peso. O trabalho já é pesado. Caminhar já é cansativo. Eu não preciso carregar uma sacola com as coisas. Eu sempre... aí, de novo, é outra fala minha, né? Nesse sentido de que a gente... Eu estou frisando isso para ninguém falar assim, tá na doutrina. Bom, eu estou falando baseado na doutrina, né? Mas, enfim, é a ideia de que a gente tem que viver pelas coisas que ficam, não na terra, na gente. Porque se a gente ficar preocupado com as coisas que a gente leva, a gente sempre vai estar materializado demais. As coisas que eu levo para qualquer lugar. As coisas que ficam, ficam comigo. São minhas virtudes e, infelizmente, meus vícios também. Então, eu tenho que pensar que o caminho que eu vou trilhar ele já é cansativo. Né? A trilha que eu vou subir já é, por si própria, cansativo. Já tem os obstáculos. Imagina correr com obstáculo com uma mochila cheia de pedra. Não dá, né? Então, o que você falou é justamente isso, certíssimo. É esse o ponto. Isso aí. E às vezes a gente, se a gente não aceita, aí a gente fica tão cego que a gente não consegue entender não, perceber as graças que a gente recebe no dia a dia. Exatamente. Das pequenas coisas, porque a gente é muito voltado às grandes coisas, né? Mas as pequenas coisas a gente esquece de agradecer. São momentos tão importantes, tão pequenos, e você não dá importância para eles. Como você mesmo falou, é um almoço em família, é um café com um amigo, né? Exatamente. Então, a gente tem que saber agradecer esses momentos pequenos também. Que a vida não é só feita de momentos grandes, né? E a gente tem uma tendência muito forte a marcar, né? A marcar no nosso consciente as coisas pesadas que acontecem para a gente, né? A gente esquece de marcar as pequenas, que são tão importantes também, né? Perfeito, Lucília, perfeito. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente não se esqueça disso, Você falou, deu um estalo aqui, que eu lembrei de um sonho que eu tive quando eu era criança, pré-adolescente. Na minha casa, lá em Angra, tinha um imãzinho de geladeira que era bem simplesinho, era uma casa, aí estava escrito assim, que na sua casa não falte. Aí tinha várias coisas, né? Fé, paciência, e um dos últimos, se não o último, era felicidade. E aí eu lembro que eu tive um sonho, que eu descia as escadas, chegava e tinha todas as coisas do imã, menos a felicidade, ela tinha caído. E aí eu lembro que no sonho eu falava para minha mãe falava comigo, a gente falava, poxa, como é que um papel tão pequeno, como é que algo tão pequeno está gerando para a gente tanto trabalho para achar? Olha só. E aí eu acordava do sonho. O sonho que eu tive lá atrás está fazendo todo sentido hoje, né? Como é que algo tão pequeno a gente tem tanta dificuldade em enxergar? Aquilo que está tão tátil,
aquilo que é tão tangível, e a gente tem dificuldade. E você falou foi excelente, a gente anotar no consciente as coisas que são comuns. Poxa, hoje eu tomei café com a minha amiga. Poxa, hoje eu comi meio hambúrguer com a minha amiga que veio lá de Niterói, que veio lá do Rio. Hoje eu almocei com fulano de tal. Hoje eu fui abraçado pelos meus amigos. Hoje eu vi esse nascer do sol. Sim, é aí. Porque quando os dias difíceis chegarem, o que nos dá força é a lembrança que os dias felizes sempre voltam. Com certeza. E quando você fala em vontade de Deus, eu vi você falando, eu escutei a gravação da última aula, que eu não consegui entrar, eu pensei, gente, a partir do momento que a gente tem um momento pequeno, que a gente vai dar graças, é Deus que está ali, é a vontade dele que está ali. Isso. Não é? É a vontade dele, nos pequenos momentos, e a gente deixa passar isso. Gente, né? Então é ver ele ali, é ter sensibilidade para enxergar ele ali naquele momento pequeno. Exatamente. Né? Por isso que Jesus dizia, aquele que tiver olhos de ver, veja. Verá. Exatamente. É É isso. esse ponto. Muito bom. Bom. Obrigado, Lucília. Pessoal, eu coloquei até um texto do meu entendimento aqui no nosso grupo lá do WhatsApp, né? Eu entendo assim, nós estamos envolvidos, né? Por fluidos e por essas energias, de tal forma que a gente não tem privação do nosso livre-arbítrio, né? Com receitas mágicas ali, né? Como faça isso, siga esse passo a passo para ser feliz, né? É Uhum. uma receitinha de bolo ali, como ser feliz, né? E, e a gente tem assim, eu sempre comento isso, né? Eu nunca peço fardos leves, né? Trabalho fácil. O que eu peço é sempre força para eu superar esse trabalho pesado, esse Isso. fardo pesado, né? Eu acho que conversa muito com o que a gente está conversando aqui. Também temos situações de necessidade de tomada de decisões difíceis, às vezes na nossa vida, né? E eu acho que todos esses fluidos e essas energias que nos envolvem nos trazem a inspiração exata para essas decisões, né? Para essas tomadas de decisões. Então, a gente precisa de força para superar as dificuldades, a gente precisa de inspiração para tomar as decisões. Nós temos os nossos momentos de inquietações, né? Todos temos os nossos fantasmas, né? E a gente precisa de segurança nesses momentos de inquietações e nos momentos de aflições, que a gente precisa ter fé, ter energia, a energia da fé para superar essas aflições. Então, eu entendi que esse capítulo específico do livro está muito relacionado, e até eu escrevi aqui depois, peço por gentileza para vocês darem uma lida e ver se o meu entendimento está correto, né? Mas eu entendi exatamente isso, né? Essa energia que nos envolve, que nos traz força para o trabalho pesado, nos traz inspiração para as decisões difíceis, nos traz segurança para esses momentos de inquietação e também a energia da fé para aqueles momentos de aflição. É isso. Daí, deixa eu só pegar um gancho aqui do André. Eu acho que quando você fala muito de fé, eu também peço muito nisso, né, que a gente tenha muita fé, coragem, mas eu acho que a fé raciocinada, né, como o Espiritismo propõe, ela te faz aceitar os momentos difíceis, ela te consola, tá? Sim. Né? E aí o jugo se torna leve, né? É verdade. É leve. Bom,
Bom, obrigado, André. Obrigado, Lucília. Muito bom. O nosso caminho é compreender que não é que Deus queira isso ou aquilo para a gente, né, no sentido de querer, de vontade, mas sim que existem as leis divinas e ao seguir a vontade de Deus nada mais é até absurdo eu falar isso, né? Mas nada mais é do que a gente seguir as leis divinas. Porque a vontade de Deus é o cumprimento dessas leis, é o desenrolar dessas leis. É claro que elas têm né, muitos desdobramentos que a gente ainda não consegue compreender. Mas aí, como vocês falaram, a questão da escolha, a nossa escolha, de certa forma, ela é limitada pela nossa questão moral e também intelectual. Uma criança não faz tantas escolhas quanto um adulto faz, por exemplo. Né? Uma criança não faz tantas escolhas quanto um adolescente quanto um jovem adulto, e um adulto mais velho, né, faz mais escolhas ainda. Então, essas escolhas são limitadas materialmente por vários fatores, mas espiritualmente por mais ainda, né? Principalmente pela questão moral. Então, a beleza disso tudo, quando a gente fala de vontade divina, a gente está falando sobre o desenrolar, o desdobrar das leis divinas. Alguém falou alguma coisa? Teve uma campainha, eu acho. É porque se alguém estiver digitando, eu não consigo Uma ver. mensagem do André aqui no chat. Ah, tá, eu não consigo ver porque eu estou compartilhando tela. Mas é esse o caminho mesmo. E aí eu lembrei, só para a gente finalizar nessa etapa, do livro, né, e consequentemente do filme, A Cabana, que vocês já devem, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho o livro belíssimo. Tem gente que adorou mais o filme do que o livro. Bom, eu adorei o livro sempre tem muito mais detalhes do que o filme, mas o filme tem um recurso, né, audiovisual, que chama mais atenção, a música, a melodia. O livro você tem que estar ali absorto, né? Tem que estar ali concentradíssimo no livro, às vezes, para você captar. Mas o filme ele já te faz isso, né? O apelo visual, sonoro, enfim. Mas é muito bonito. A história, basicamente, é um rapaz, né? Ele vai para um... ele chega em casa e ele recebe um bilhete. Um bilhete falando para ele voltar para uma cabana. Só que... E aí o bilhete, supostamente, é de Deus, falando para ele voltar. Faz muito tempo, falando que faz muito tempo que a gente não se vê. Só que esse bilhete que fala para ele voltar para a cabana, essa cabana é a cabana em que as roupas da filha dele foram encontradas. Quando eles estavam num passeio, a filha sumiu, colocaram a polícia, né, em busca, todo mundo foi em busca, não encontraram a filha, encontraram as roupas na cabana. E aí tem toda a história, né, toda uma história de superação, toda essa dor do pai, da mãe. Então o livro fala muito sobre isso, tem diálogos maravilhosos. E um dos diálogos, né, e aí tem também no filme, né, esse pai ele volta para a cabana e aí a cabana é completamente modificada. Lá está a presença aí como esse livro ele é escrito por um pastor, né? Não é nem um pastor, é uma pessoa, é um amigo de pastor, porque o De Volta à Cabana é um pastor quem analisa o livro no sentido, né? Não sei agora se é metodista, mas enfim, protestante. Então, o escritor desse livro é protestante, está nos Estados Unidos. Então, ele vai falar de Deus, de Espírito Santo e de Jesus. Então, são 3 encarnações, né? São 3 personas. E aí tem um momento que ele está conversando com Deus. Eu esqueci o nome dessa atriz, que ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. Ela faz vários filmes sérios, né? Belíssimos. Ela é excelente nos papéis que ela faz. E aí esse é o rapaz que conversa com ela, né? E ela pergunta, e ela está sendo Deus ali, né? Representa Deus. E ele pergunta: se você é quem diz ser, né? Que é Deus, onde estava quando eu precisei? E aí responde: quando você enxerga apenas a sua dor, você não consegue me ver. Eu acho isso fantástico, porque isso casa com a nossa lição inicial e com essa lição que a gente acabou de ver, a resposta celeste. O rapaz pensou tanto na dor de, poxa, não vou poder ficar aqui na caverna. Poxa, não vou poder ficar no tronco. Ai, a ponte caiu. Ai, me deixaram na chuva. Meu cachorro me abandonou. Ele pensou tanto na dor dele, que é o que a gente consegue ver, que a gente não via a providência divina por trás disso tudo, o amparo.
Quando a gente está com tanta dor e só enxerga essa dor, a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar o amparo. O amparo que nos cerca, o amor que nos cerca. Alguma coisa dói muito, mas a gente esquece que todas as outras continuam funcionando. E às vezes muito melhor. E aí eu lembrei de um salmo que fala justamente isso, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque esse salmo que fala sobre trajetória, né? Sobre os caminhos, né? E aí lembrando que a Sônia falou, os obstáculos vão surgir, né? É claro que a gente vai sofrer, vai sentir dor, vai chorar, tem que se permitir chorar, permitir passar pelos lutos da vida, mas isso não pode impedir a gente de viver o que é bonito. Tem gente que passa por traumas tão grandes que quer se isolar, porque quer evitar passar por novos traumas. Mas não tem seletividade. Se você se isola das coisas boas, você também se isola das coisas ruins. Também. Você se isola das coisas ruins, você se isola das coisas boas, não tem essa seletividade. Ah, mas aí eu tive uma situação muito ruim em determinado lugar, aí você conhece um novo lugar, uma nova cidade, um novo centro espírita, um novo trabalho, e você fala, ah, não, mas aquele trabalho, aquele centro espírita, aquela cidade foi muito ruim. Aí você vai cheio, vai com uma armadura. Você vai carregando um peso que você não precisa. Eu entendo do trauma, eu entendo do medo, eu entendo do receio, eu entendo do cuidado, que é importante. Mas se eu me isolo, eu me nego até para as coisas boas que podem acontecer. Eu não consigo ver a providência divina agindo em mim mesmo, em mim mesma, para que aquilo que aconteceu comigo não aconteça mais, nem comigo e nem com ninguém. É péssimo a gente ter que se curar de algumas coisas. Muito ruim mesmo. Alguns sofrimentos pesam muito. Muito. Quebra mesmo a nossa casca. Troca mesmo a nossa pele. Alguns a gente Porém, carrega por tempos. alguns a gente carrega por tempos. Porém, a gente sempre volta mais forte. Sempre volta mais forte. E essa força nossa ampara tanta gente que a gente nem sabe. Que a gente nem sabe. É através da gente, né? A gente terminou, inclusive, com aquela frase aquela oração linda da Teresa d'Ávila, semana passada, né? É através da gente que Jesus vai trabalhar, vai operar. É essa dor que foi modificada, foi transmutada, foi transformada, foi sublimada através de poesia, através da dança, através da nossa arte em sermos quem somos, né? É através daí que a providência age. Aí eu lembrei dessa tirinha do Sábado Qualquer, porque às vezes a gente, quando a gente só enxerga essa dor, a gente fica, né? O que eu fiz para merecer isso, né? E aí nessa tirinha, Deus aparece, Deus está até de óculos, não aguento com isso, e pega a lista, né? Então, peraí, deixa eu ler para você o que você... Porque a gente acha que a gente sofre porque a gente merece. Ah, Guilherme, mas não é isso que o Espiritismo fala? Calma. Calma aí, não é exatamente assim. Quando a gente fala de lei de ação e reação, eu não estou falando sobre você sofrer aquilo que você merece. Porque se Deus achar que você merece sofrer, ele não é pai de amor. A dor vem. Mas esse processo da dor fala mais sobre a nossa percepção do que ela é, do que necessariamente aquilo que a gente sente. E aí eu lembro do Epicteto, filósofo, terceira geração estoica, que vai dizer que nós não somos perturbados necessariamente pelo que nos acontece, mas como a gente percebe essas coisas. Ou de Sêneca, que vai dizer que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então, quando alguma coisa nos acontece, acontece porque a gente merece? Será que a gente merece sofrer, merece passar pela coisa ruim? Será que a gente precisava passar pela coisa ruim? Talvez. Será que era uma prova? Pode ser, com certeza. E uma expiação? Não sabemos. Por que tentar entender o que você está passando se você não consegue, às vezes, nem aceitar?
se você não consegue até mudar, porque às vezes só depende de você. Existem coisas que não, mas existem coisas que sim. Existem coisas que você não vai conseguir modificar de jeito nenhum, mas você pode aliviar. Mas isso a gente continua semana que vem, porque isso vai abrir outros parênteses. Em tudo isso se esconde, ou melhor, se revela a providência divina. O que nos falta é realmente desenvolver olhos para enxergar, desenvolver o olhar. Por isso que a gente não pode perder a vista. Queridos e queridas, hoje eu vou parar por aqui. Ih, nossa senhora, esse estudo que eu achei que ia durar 2 dias vai durar 9, 10, 20. Brincadeira. Mais um tempo aí. Boa noite, Simone. Não temos Guilherme. pressa, Guilherme. Dani também, boa noite. Oi, quem falou? Não temos pressa. Guilherme, eu quero Boa noite, comentar. gente. Eu quero Pode perguntar. comentar sobre esse salmo. Quero falar para vocês que desde criança, meu professor, eu estudava num colégio particular e ele era batista. Então, antes da gente começar a aula, a gente tinha que falar esse salmo. Então, esse salmo ficou gravado na minha mente. Jamais esqueço. E outra coisa que ele sempre falava, que ele falou assim, quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Então, é muito interessante. Eu falo, gente, esse professor, para mim, ele foi maravilhoso. Porque eu carrego isso na minha vida. Não sei o que fazer, não vou fazer nada agora, não. Vou deixar para depois. Espera um pouquinho, né? Vou esperar um pouco. A gente tem uma tática, a gente brinca quando a gente tem um problema às vezes muito difícil para resolver, né? Às vezes uma equação, né? Isso na física, na matemática. A gente começa tentando resolver no papel. Aí não consegue. O papel está muito perto do papel, né? Você está ali olhando o papel. Aí a gente vai para um quadro. Aí fica olhando para o quadro, nada. Aí a gente começa a afastar um pouco do quadro. E a resposta vem. Por quê? Porque você se afastou um pouquinho. Você está olhando de maneira mais ampla para a situação. Então, às vezes, é justamente isso. A espera não é porque você não quer resolver, mas é que você precisa olhar com maior amplidão, com maior amplitude aquilo que está acontecendo. E aí eu lembro do Emmanuel, né? Eleva o teu olhar e caminha. Aí não é só eleva de você olhar para o alto, é elevar mesmo, né? Olhar as coisas mais altas, né? E aí, ainda que não resolva os obstáculos, por hora, pode torná-los mais suportáveis. Porque é esse amor que a gente comunga, né? São essas pessoas que estão na nossa vida, são esses círculos, né? Que lembram a gente de que é possível, né, dessa providência divina, que age através da gente, age através das nossas redes de apoio, que lembra a gente que, ainda que não leve embora nossa dor, deixa ela mais suportável. E isso é inegável. Tudo bem? Tudo certo? Ô, Gui, Oi? eu só queria Você complementar estava o que muito você falou. quietinho, já estava quietinha, já Não, estava gente, estranhando. eu fiquei toda emocionada o estudo inteiro. Eu vou pedir licença para expor o Guilherme e a Jordana aqui agora. Mais cedo eu fui falar com o Gui e falei, você está bem mesmo para poder dar o estudo e tal, por conta do tio dele. Ele falou, não tem problema em dar o estudo, eu vou me sentir até mais aliviado. E eu tenho certeza que hoje foi mais leve para cada um de nós que está aqui e a gente está respirando. E ontem à noite eu conversei com a Jordana, eu vou tentar não chorar, e a gente estava falando justamente o quanto essa ligação de todo mundo é importante, né? A gente estava no assunto específico e eu falei, pois é, não está na mediunidade, não está na faculdade mediúnica, está no amor. Então, se a gente consegue estar unido, harmonizado e bem uns com os outros, a gente já está um pouquinho mais salvo. Eu estou muito emotiva esses dias, tudo que vocês falaram aí tem muito a ver com tudo que eu já tenho pensado, falado, dentro de mim e fora de mim. Então, só para agradecer mesmo por estar aqui. E hoje eu estou só ouvindo bonito, vou ficar quietinha. Então, fala bastante lá no café, Raíza. Vou falar. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Impressionante.
Como a Vânia gosta de repetir bastante, nada é por acaso, né, Vânia? Mas é lindo isso. E de fato, eu te respondi isso porque se... Foi a mesma coisa que eu fiquei pensando sobre ontem, né? O meu tio desencarnou na segunda-feira de noite. E eu fiquei pensando, poxa, será que eu pude? Porque eu soube na terça de manhã cedo, né? Tanto que eu fiquei nessa iminência de se eu ia para o Rio ou não, porque eu queria saber essa questão não é nem não foi necessariamente enterro, foi uma cremação, né? E curiosamente, na terça-feira, no estudo, perguntaram tudo sobre desencarne, né? E acabou que foi hoje, não foi ontem, né? É, e e aí, como me falaram que seria hoje, eu falei, não, então é melhor eu ir. Eu ir porque eu não vou conseguir ser útil lá, né? Porque minha tia e minha prima estavam correndo atrás das coisas, enfim. E vai ser melhor eles mesmos falar, não, vem quarta-feira com calma. E quando eu cheguei lá, brigaram comigo que eu fui, mas enfim. Mas o que eu percebi disso tudo né, a gente faz, para quem não sabe, nos Museu, a gente faz um estudo, né, curto, de 45 minutos no máximo, quando dá para fazer 45 minutos. Curiosamente, ontem foi. Antes da nossa reunião, né, dos trabalhos começarem. E, curiosamente, ontem, nada por acaso, todo mundo perguntou sobre desencarne, perguntaram sobre cremação, e aí pouquíssimas pessoas sabiam que meu tio tinha acabado de desencarnar, basicamente, né? Mas foi tão importante para mim ter respondido aquelas perguntas e ter conseguido me conectar com aquelas pessoas, porque de que outra maneira eu teria visto meu tio tão conectado, ou teria me conectado tão fortemente com meu tio se não fosse através daquelas pessoas, daquele grupo mediúnico que, sem usar nenhuma mediunidade necessariamente, somente o interesse, somente o amor, somente a percepção de estar juntos, não tinha outra maneira de eu me conectar mais com meu tio do que estar ali. Então, fazer esse estudo hoje é muito importante para mim, porque, né, quando eu fui lá e simplesmente não senti o espírito dele no corpo, que me deixou bem feliz, que eu estava bastante preocupado com isso, não tinha outra maneira de eu me conectar mais com ele hoje, para além de tudo que teve na nossa família, que foi maravilhoso, todo o apoio, do que estar aqui para falar justamente de providência divina. Então, só queria agradecer a vocês pelo carinho, pelas preces, pelo amparo. Não teria como eu me conectar mais com ele do que sem estar aqui, né? Meu tio sempre foi uma pessoa que prezou muito pela família e que sempre quis todo mundo junto, né? Então, estar com as pessoas que eu amo é, de certa forma, honrar a memória dele. Tá bom? Amo vocês. E agora, por fim, quem gostaria de fazer a prece final? Você. Assim, na livre espontânea pressão? Sim, você. Se a Lucira não sugerisse, a Vânia ia falar já já. Tá bom, então. Então, vamos prosseguir nesse clima de harmonia, de carinho. Pai, paizinho. Eu vou primeiro me referir ao meu tio. Agradecer por ele ter podido descansar, agradecer porque ele sofreu muito no corpo, a doença não foi fácil. E eu imagino, a gente sabia que isso ia acontecer, eu espero que as coisas que a gente conversou, espero que você tenha sentido todo esse amparo, todo esse amor, todo esse carinho, não só meu, mas de todas as pessoas que te amam, que estiveram lá hoje e que oraram por você. Onde você estiver, espero que você esteja dormindo, tranquilo, respirando, em paz, se movimentando. Para que logo, quando possível, você volte a sorrir, que a gente não esquece desse sorriso. Em 2018, você tinha me dito num churrasco da família o quanto você achava importante reunir todo mundo. De certa forma, todo mundo ficou reunido. Talvez não do jeito que a gente goste,
claro. Mas que bom que todo mundo pôde se reunir. Que mostra isso, como esse amor une todas as coisas que a gente acha que estavam quebradas. Então, meu tio, recebe meu abraço, recebe meu carinho. Fica em paz. E a ti, paizinho, eu só quero te agradecer justamente pelas incertezas que a gente tem. Te agradecer porque a gente não precisa saber de todas as coisas. Não precisamos. Te agradecer porque a gente não sabe os teus desígnios, mas a gente confia neles, a gente aceita eles. Te agradecer porque essas tuas leis que são magnânimas, que são profundas, que são lindas, que têm desdobramentos que a gente desconsidera, essas tuas próprias leis nos surpreendem dias e dias. Pode ser que as coisas não funcionem como a gente quer e que bom, mas a gente nunca é dispensado. Hoje foi mais um dia que eu tive a prova desse teu amor, com os amigos e principalmente com a minha família. Com pessoas que se importam, com pessoas que perguntam, com os abraços, com os choros, com as lembranças, com as memórias. Tudo isso é só certeza de que é esse amor que vive, é por esse amor que a gente vive. Então, Pai, não tem outra maneira de te reconhecer sem ser amar. Obrigado por tudo. Te amo e amo as pessoas que você colocou na minha vida. Muito obrigado, paizinho. Que assim seja. Fica com Deus, gente. Muito bem, Guilherme. Você também fica com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Fica com Deus também. Boa noite, Boa gente. noite, gente. Boa noite a todos e que você fique com a paz